Olá, saudações. Então vamos lá aí as soluções aí em forma de vídeo. Então a primeira questão, a questão 9. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mais alta temperatura já registrada no Brasil foi 44,7 graus Celsius, no município de Bom Jesus, do Piauí. A mais baixa foi menos 14 graus em Caçador, Santa Catarina. Faça a conversão desses valores para a escala Fahrenheit. Então é o seguinte, nesse caso aqui é mais simples, que é uma aplicação direta da fórmula. Primeira coisa aqui, a gente tem que lembrar qual fórmula que é essa aqui, ó. A temperatura em Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 multiplicada pela temperatura em Celsius, esse que é C, né, C de Celsius, mais 32. O que a gente tem? A gente tem as duas temperaturas para converter aqui, ó. Um dos TC aqui, ó, TC temperatura em Celsius, 44,7 graus Celsius. E a outra, TC, vou chamar, TC mesmo, não vou diferenciar não. Menos 14 graus Celsius. Então fica o seguinte, na aplicação aqui da fórmula, a primeira aqui, ó, em Fahrenheit, ó, 9 sobre 5 vezes 44,7 mais 32. Aí com a ajuda da nossa velha amiga calculadora, a gente, ou fazendo aqui, né, sem a calculadora, fazendo a conta simples, vai chegar em qual resposta? Ó, a temperatura em Fahrenheit é igual a 112,46 graus Fahrenheit. Agora, mais uma vez a aplicação da mesma fórmula, ó, 9 sobre 5 vezes. Agora essa aqui, ó. Aí coloca entre parênteses, menos 14 mais 32. E isso aqui, com o uso da nossa velha amiga calculadora, vai resultar em 6,8 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, são essas aqui a resposta. Repetindo, é uma aplicação direta das fórmulas. Agora vamos para a próxima. A 10. Um brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres a temperatura naquele momento era igual a 14 graus Fahrenheit. Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu qual era, em graus Celsius, a temperatura em Londres. Que valor ele encontrou? Aí, mais uma vez, é uma aplicação direta da fórmula. Aí, vamos lembrar a fórmula aqui, ó, TC, que no caso é temperatura em graus Celsius. Ó, 5 sobre 9, que multiplica pela temperatura em Fahrenheit, TF menos 32. A temperatura em Fahrenheit que a gente tem que converter aqui, que foi dado, é 14 graus Fahrenheit. Então agora, aplicando aqui na fórmula, ó, TC é igual a 5 sobre 9. Aqui, ó, aí o TF é o que foi dado, né? 14 menos 32. Aí, com a ajuda da nossa amiga calculadora, ou fazendo aqui resolvendo essa expressão, né, vai resultar em que a temperatura em graus Celsius é igual a menos 10 graus Celsius aqui, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, basta aplicar a fórmula direta de conversão. Agora, uma aqui que foge um pouquinho disso de aplicação direta de fórmula. É a questão 11 agora. Ó, ao chegar ao aeroporto de Miami,
Estados Unidos, um turista brasileiro observou em um painel eletrônico que a temperatura local medida na escala Fahrenheit ultrapassava o valor medido na escala Celsius em 48 unidades. Qual era a temperatura registrada no painel em graus Celsius? Agora o seguinte, primeira coisa, qual é a fórmula de conversão da temperatura Fahrenheit para graus Celsius? É aquela TC que a gente já viu aqui na anterior, ó, 5 sobre 9, que multiplica pela temperatura em Fahrenheit menos 32. Só que aí, nesse caso, isso aqui é a fórmula de conversão, é a fórmula física e tal, é a fórmula geral. No caso aqui agora tem o do problema. A gente precisa de mais uma equação aqui, porque ó, são quantas equações que a gente tem aqui? A gente tem uma equação para duas incógnitas. Então não resolve nada, não resolve isso aqui. A gente precisa de mais uma relação. E a relação dada foi dada do problema aqui, ó, nesse caso aqui. Ó, a temperatura local medida na escala Fahrenheit ultrapassava o valor medido na escala Celsius em 48 unidades. Aí aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em graus Celsius mais 48. Isso aqui é dado do problema. Mas com isso aqui agora, o que a gente encontrou aqui, ó? Um sistema de equações. Duas equações para duas incógnitas. Ó, TC e TF são as duas incógnitas. Para duas equações, então vai ter resposta. Então agora agora é resolver. Vamos lá aqui, ó. Vamos resolver isso aqui. Essa relação aqui, ó, de TF. TF é o quê? TC mais 48. Agora a gente aplica nessa aqui, ó. TC é igual a 5 sobre 9, abre parênteses. No lugar de TF, a gente vai colocar isso aqui, ó. TF não é igual a isso aqui, então a gente vai colocar, ó, TC mais 48, ó, isso aqui relaciona ao TF. E menos 32, continuando aqui, ó, essa relação, ok? Então, resolvendo, o que a gente faz aqui, ó? Esse 48 menos 32 resulta em 16. Esse 9 passa para cá multiplicando, ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Por quê? Porque ele está aqui como um termo em comum de tudo isso aqui, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó. O 9 passou multiplicando, 9 vezes TC, que é igual a 5, que multiplica por TC, mais 16, que já é o resultado aqui. Aí agora, ó, aplica a distributiva aqui, certo? Vai ficar 9TC, que é igual a 5TC, mais 16 vezes 5 dá 80. Agora é o seguinte, agora a gente isola letras para um lado e números para o outro, né? Então esse 5TC passa para cá com sinal de menos. Então vai ficar assim, ó, 9TC menos 5TC igual a 80. Isso vai resultar aqui, 9TC menos 5TC dá 4TC, que é igual a 80. Esse 4 que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, TC é igual a 80 dividido por 4. Finalmente, a resposta. TC é igual a 80 dividido por 4 é 20. 20 que é 20 graus Celsius. Então, a gente descobriu que temperatura era essa. Aí, como prova, se a gente aplicar esse 20 aqui, ó, nessas duas relações, vai conferir se, por exemplo, na prova, caiu na prova uma questão dessa. Você pega o resultado, que é lógico, a prova não vai ter o gabarito lá para conferir. Aqui a gente tem o gabarito, a gente já sabe que é essa resposta mesmo.
Mas na prova, você pega esse resultado aqui e aplica nas duas equações, você vai ver que confere. É a prova dos 9, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá para a próxima aqui. Então, dando continuidade aqui, agora a questão 12. Em um laboratório, 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após de algum tempo, verificou-se que os valores lidos dos 2 termômetros eram iguais. Qual era a temperatura medida em graus Celsius? Então, de forma similar da questão anterior, é o seguinte. Primeira coisa, qual a fórmula de conversão entre graus Celsius e Fahrenheit? Aqui, ó. Temperatura em graus Celsius é igual a 5 sobre 9, que multiplica a temperatura Fahrenheit menos 32. Aí, mais uma vez, isso aqui é uma equação com duas incógnitas, não tem solução, né? Precisa de mais uma equação aqui. Aí, o que foi dado do problema nesse caso aqui? Na anterior, falou que uma temperatura superava a outra em 48 unidades. Nessa aqui, fala que as duas temperaturas são iguais. Então, aqui, ó. Então, TC é igual a TF. Então, estabeleceu mais uma equação aqui, ó. Um sistema de equações. Agora, basta aplicar isso aqui. Então, vamos lá, ó. TC é igual a 5 sobre 9, abre parênteses. Agora, no lugar de TF, a gente vai colocar TC. Por quê? Porque TF é igual a TC. Isso que a gente estabeleceu aqui, vindo do problema, né? Então, vamos lá. Agora, fazendo isso aqui, ó, esse 9 passa para cá multiplicando, vai ficar 9TC, que é igual. Esse 5 aplica a distributiva, então, ó, 5TC menos 32 vezes 5 dá 160. Agora, ó, letras para um lado e números para o outro. Ó, 9TC menos 5TC igual a menos 160. 9TC menos 5TC resulta em 4TC, que é igual a menos 160. Agora, isolando ao 4 que está aqui multiplicando, passo para lá, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. TC, que é a temperatura em Celsius, em graus Celsius, igual a menos 160 dividido por 4. Resolvendo isso aqui, essa conta, ó, essa temperatura, qual que é? É menos 40 graus Celsius. E a mesma dica que foi dada antes é o seguinte. Se a gente aplicar aqui, ó, esse menos 40, menos 32, aplica nisso aqui, vai resultar em quê? Em menos 40 também. Então, assim, ó, ou converter o TF para TC, enfim, menos 40 graus Celsius, convertendo para graus Fahrenheit, vai dar também menos 40 graus Fahrenheit. Então, fica aí a dica também, se caso cair na prova uma questão dessa. Resumindo, é pegar o resultado e aplicar na equação do sistema, em uma das equações do sistema. Tá bom? Então vamos lá. Agora a questão 13. Ó, ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a
80 centímetros Hg e 160 centímetros Hg, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual a pressão indicada por ele? Então, ó, nos livros que eu tenho aqui, eu não olhei em todos, né, mas eu olhei em alguns, eu não achei uma fórmula direta para resolver isso aqui. Se caso você tiver aí nas suas aulas alguma forma, você pode me mandar, porque para tirar dúvidas, se você quiser, porque pode ter uma forma diferente de resolver. Eu resolvi, eu vou te mostrar aqui como eu resolvi sem fórmula, vamos dizer assim. E se caso você tiver alguma outra forma aí que você fez e chegou na mesma resposta, você pode me mandar aqui, que eu olho aqui, te oriento, que vai ter sim mais de uma forma de resolver esse problema. Então vamos lá, ó. Então foram duas escalas aqui. Duas escalas, tá meio torto aqui, ó. Ó, pressão aqui, 80 centímetros Hg. E aqui, 160 centímetros Hg. E a temperatura, ó, gelo fundente. Então, o que que é? É 0 graus Celsius. E a água em ebulição é 100 graus Celsius, tá? Aí, o que que ele pergunta? A pergunta é a pressão, quando está aqui, ó, mais ou menos aqui, 20 graus Celsius. Então, como que eu fiz isso aqui? Eu peguei essa diferença aqui, ó, e dividi pela diferença de baixo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ó, 160 menos 80. Tá? Então, isso aqui é pressão, ó. Opa, peraí. Isso aqui é pressão, ó. Centímetro Hg. Dividido por 100 menos 0. Estou pegando sempre o final com o inicial. 100 menos 0, isso aqui é o que é? Graus Celsius. Isso resultou em que? 160 menos 80 é 80. 80 dividido por 100, aí dá 0,8. O que? Centímetro Hg por graus Celsius. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui, ó, por graus Celsius. A cada 1 grau Celsius, ele muda a pressão de 0,8 centímetro Hg. Aí, o que foi pedido aqui? Para 20 graus Celsius. Então, ó, 20 graus Celsius, multiplicando por esse aqui que a gente achou, 0,8 centímetro Hg por grau Celsius. Ó, veja bem que aqui cancela, ó. Vai cancelar esse com esse, vai ficar só pressão, que a gente quer. Fazendo essa multiplicação aqui, vai resultar em quê? Vai resultar em 16, vai causar uma variação de 16 centímetros, aqui, ó, 16 centímetros Hg. Certo? Só que o que acontece? Aqui já tem a pressão inicial, que ó, o 20 graus Celsius está entre 0 e 100, vamos dizer assim, né, nessa reta aqui. Então a gente tem que considerar essa pressão aqui inicial. Ó. Então é 80 centímetros Hg mais o que a gente calculou aqui, ó, 80 centímetros Hg. Então a resposta, o que é? A pressão vai ser 96 centímetros Hg.
Então, é isso, tá bom? Aí, repetindo, se tiver na sua aula aí alguma fórmula direta, pode mandar. Pode ser sim que tenha outro jeito de resolver isso aqui. A forma que eu fiz essa aqui é a correta também, mas também pode ter outras formas corretas de fazer, tá bom? Então, agora a gente vai para o próximo aqui. 14. Um termômetro foi graduado em graus Celsius incorretamente. Ele assinala 1 grau Celsius para o gelo em infusão e 97 graus Celsius para a água em ebulição sob pressão normal. Qual é a única temperatura que esse termômetro assinala corretamente em graus Celsius? Então vamos lá. Aqui nesse caso, estabeleceu uma segunda escala, vamos dizer assim, né? Aí um dos livros que eu tenho aqui de física, usando ele de referência aqui, ó, mostrando a escala A para a escala X, como que a gente converte isso, vamos dizer assim, de uma para outra. Então, assim, ó, tem os pontos, ó, o primeiro ponto fixo, aí seria um ponto fixo de algo físico mesmo, tipo o gelo, tipo a água, é o ponto que a água começa a se tornar gelo, vamos dizer assim. E o segundo ponto, a água em ebulição. Então, são pontos fixos de forma física, e colocando as duas escalas, né, nesses pontos, vamos dizer assim, no gelo fundente e na água em ebulição. Aí fixa em cada escala esses dois pontos, aí como que fica matematicamente a conversão de um para o outro. Aqui, ó, da escala B, a escala A, né, tem o ponto B, tem o TA, que é a temperatura na escala A, e o ponto C. O ponto B é o ponto da água em ebulição. O ponto C é do gelo fundente. E já na escala X fica Y, o ponto em ebulição, TX, a temperatura na escala X, e o Z, que é a temperatura do gelo fundente. Aí fica a relação matemática aqui, ó, TA menos C, então, ou seja, ó, TA menos o ponto de baixo, vamos dizer assim, né, dividido pelo ponto de cima menos o de baixo, ó, B menos C, que é igual, aí fica aqui, ó, TX menos o ponto de baixo, dividido pelo ponto de cima, vamos dizer assim, menos o de baixo, tá? Aí a gente fazendo isso aqui, até eu vou pegar essa colinha aqui, ó. Um pouquinho. Vou pegar essa colinha aqui para a gente fazer ela aqui, ó. Aí sugiro ver no seu livro também como é que é, né? Mas vai ser de forma similar isso aqui. Então vamos lá. Então, do problema aqui, vamos chamar o seguinte. Vamos chamar a escala A como a de graus Celsius, mas sem o defeito, vamos dizer assim. Sem defeito, o ponto de ebulição da água, qual que é? É 100 graus Celsius. E o ponto do gelo fundente é 0 graus Celsius, tá? E aqui fica o TC. Agora vamos chamar a escala X como esse termômetro que foi graduado incorretamente. Então, ó, o ponto de gelo fundente dele fica o quê? 1 grau Celsius. Está errado, né? Vamos dizer assim. Mas digamos que é uma nova escala. E o ponto de ebulição é 97 graus Celsius, tá? Aí como que fica agora? Agora a gente vai aplicar na fórmula aqui, ó, de forma similar disso aqui. O TA, no caso, nosso aqui, é o TC, menos o ponto de baixo, que é 0,
dividido pelo ponto de cima, que é 100, menos o de baixo, que é 0. Que é igual, ó, o tx, ó, o z, que é 1, né? E o y é 97. Aí o tx, vamos chamar também de tx, vai ficar menos o ponto de baixo, que é 1, dividido por 97, que é o ponto de cima, menos 1. Tá? Então a gente estabeleceu aqui essa relação. Aí, simplificando, como é que vai ficar? Esse TC menos 0 vai ficar só o TC. O 0 aqui desaparece, o 0 aqui também desaparece. Esse 100 passa para cá dividindo. Não, desculpa, ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Esse 97 menos 1 resulta em 96. Ou seja, vai ficar assim, ó, TC é igual a o 100 passou para lá multiplicando, né? Ó, 100. Aí dividido pelo 96, que é o de baixo aqui, que multiplica por Tx menos 1. Ou seja, a gente estabeleceu aqui a fórmula de conversão de uma temperatura para a outra, aqui no caso. Porque apesar das duas temperaturas 100 graus Celsius, uma está apresentando um defeito. Então é como se fosse uma nova escala. Enfim, no caso aqui, ele pergunta qual é a única temperatura que esse termômetro assinala corretamente em graus Celsius. Ou seja, traduzindo, isso vai ficar assim, ó, qual ponto de TC é igual a TX? Que temperatura é essa? Então, ou seja, de forma similar de algumas questões que a gente fez anteriormente, a gente estabeleceu aqui duas equações para duas incógnitas. Então, é um sistema de equações que vai ter solução. Então, aqui, ó, a gente aplica essa relação aqui, agora TC é igual a TX. Nessa de cima aqui, então vai ficar assim, ó, TC é igual a 100 sobre 96, que multiplica em lugar de TX, a gente coloca TC menos 1. Por que TC? Porque está aqui, ó. É o denunciado. Pergunta qual a temperatura que os dois marcam que é a mesma. Então é isso aqui, TC igual a TX. Aí, ó, esse 96 passa para cá multiplicando, esse 100 é uma distributiva, né? Resolvendo agora essa equação, vai ficar o quê? Ó? 96, ó, 96 TC, que é igual a 100 TC menos 100, da distributiva aqui. Agora, letras para um lado, letra para um lado, número para o outro. Então, ó, 96 TC menos 100 TC é igual a menos 100. Vai ficar o quê? Ó? Menos 4 TC. Esse TC ficou diferente aqui, ó. Que é igual a menos 100. Como os dois estão negativos, a gente multiplica por menos 1, vai ficar os dois positivos agora. Então, ó, 4TC igual a 100. Ou seja, agora o 4 que está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Então, TC é igual a 100 dividido por 4. Então, a temperatura é 100 dividido por 4, 25 graus Celsius. Então, essa aqui é a resposta. Então, em 25 graus Celsius, mesmo tendo esse erro, esse equívoco aqui, ó, 25 graus Celsius vai ser a temperatura que é comum para as duas escalas, tá bom? Agora, vamos lá para a questão 15. Agora, a 15 é o seguinte, a 15 agora vem falar da escala Kelvin, né? Refere à escala Kelvin. Ó, no interior de uma sala, há dois termômetros pendurados na parede. Um deles, graduado em Kelvin, indica 298 K para a temperatura ambiente. O outro está graduado em graus Celsius. Quanto esse termômetro está marcando?
Nesse caso, é uma aplicação direta de fórmula, né? De conversão da temperatura graus Celsius, né? Ó, da temperatura Kelvin para Celsius. Então, a temperatura em Celsius vai ficar assim, ó. TC é igual a TK menos 273. É uma forma até mais simples do que de Celsius para Fahrenheit. Então, ou seja, a temperatura em graus Celsius é igual a temperatura dada em Kelvin menos 273. Então, é uma aplicação direta, bem direta isso aqui, ó. Então, TC é igual. Qual que é a TK que foi dado o problema? Essa aqui, ó, 298K. Então, ó, 298 menos 273. Então, a temperatura é, ó, 298 menos 273, com a calculadora, fazendo de cabeça, ou sei lá, fazendo essa conta aqui, vai resultar, ó, 25 graus Celsius. Só isso. Agora 16. Lord Kelvin conceituou o zero absoluto como estágio nulo de agitação das partículas de um sistema físico, nas escalas Celsius e Fahrenheit. Que valores vamos encontrar para expressar a situação física do zero absoluto? Dê sua resposta desprezando possíveis casos decimais. Então é o seguinte. Esse zero absoluto, toda partícula, todo átomo, toda molécula que é constituído de átomos, tem uma vibração, tem movimento, tem o movimento lá dos elétrons e a própria vibração também e tal. Então, Lord Kelvin ele conceituou o zero absoluto quando essas partículas elas estão em repouso. Aí, diga-se de passagem que isso é algo teórico, não existe até então, não foi observado esse zero absoluto na prática, de forma real. Então, esse zero absoluto é algo numérico, algo teórico, que aí só falando um pouquinho sobre isso. Mas aí o que é a pergunta do problema? Pergunta assim, ó, e na escala Celsius e na escala Fahrenheit, que temperatura é essa? Então vamos lá. Então a gente precisa aqui no caso duas fórmulas. Ó, a gente tem aqui o TK no caso é igual a zero, que é o tal do zero, ó, 0K, é o zero absoluto. Então a primeira coisa, vamos lá, esse 0K em graus Celsius, TC é igual ao que a gente viu anteriormente, TK menos 273. Então, TC é igual a 0 menos 273. Então, esse TC é igual a menos 273 graus Celsius. Então, ó, o 0 graus Celsius é a temperatura que a água começa a passar para gelo, vamos dizer assim, né? Começa a solidificar. Então, imagina uma pedra de gelo na mão, aço. Aí não só a 0 graus, a menos 10 graus, por exemplo, gelo na mão, assim, menos 10, é bem gelado. Imagina menos 273 graus Celsius. É muito gelado, né? Mas não, né? Vamos dizer assim, esse zero absoluto, a agitação das partículas paradas, isso é só teórico, repetindo. Mas enfim, agora vamos lá. Agora a outra forma, o TF no caso, que é a temperatura em Fahrenheit. A fórmula é essa aqui, ó, 9/5, o TK menos 273, desculpa, 273 mais 32. Aí, aplicando aqui, ó, 9/5, no lugar de TK é o zero, que é o zero absoluto. 273 mais 32. Colocando isso na calculadora e lembrando aqui, ó, desprezando possíveis casos decimais. A resposta vai ser o seguinte: temperatura em graus Celsius, em graus Fahrenheit vai ser menos
459 graus Fahrenheit. Então, ou seja, 0 Kelvin, a temperatura 0K, 0 Kelvin é menos 233 graus Celsius ou menos 459 graus Fahrenheit. Agora, enfim, a última, a 17. Uma mulher que iniciou um tratamento para engravidar foi orientada pelo médico a medir sua temperatura basal, ou seja, a menor temperatura durante todo o ciclo menstrual, para identificar seu período fértil. O médico orientou a paciente a realizar o seguinte procedimento: utilizar um termômetro clínico exclusivo. A partir do primeiro dia do ciclo menstrual, medir a temperatura corporal colocando o termômetro sobre a língua assim que acordar, antes de se levantar da cama. Realizar essas medições sempre no mesmo horário e registrar os dados. Ao completar o ciclo, organizar os dados em um gráfico de temperatura pelo dia do ciclo. Então tá aqui o gráfico, né? Então aqui, ó, na horizontal são os dias, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim vai. E na vertical tá a temperatura em graus Celsius. Então aí pede aqui, ó. Após realizar a instrução do médico, foi obtido o gráfico assim. Com base no gráfico, determine a temperatura mínima e a máxima registrada pela mulher. Dê as respostas na escala Celsius e Fahrenheit. Então vamos lá. Essa A aqui, ó, pergunta a temperatura mínima e máxima. A mínima é essa aqui, ó, é a mais baixa, né, no gráfico, ó. 35,7 graus Celsius. E a máxima é a do topo aqui, né? É 36,8 graus Celsius. Então, isso aqui é leitura de gráfico, né? Então, vamos lá. A questão A. Então, a mínima é 35,7 graus Celsius. E máxima é a 36,8 graus Celsius. Agora o seguinte, lembrando da fórmula de conversão a fórmula de conversão é o seguinte. Essa aqui, ó. Temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Aplicando essa fórmula aqui, a gente já vai chegar na resposta de a mínima vai ser 96,26 graus Fahrenheit e a máxima 98,24 graus Fahrenheit. Agora B. O intervalo de temperatura apresentado nesse ciclo menstrual do paciente. Dê as respostas na escala Celsius e Fahrenheit. Então, o intervalo é o seguinte. Vamos lá. B. O intervalo de temperatura. Qual que foi a mínima? Foi, ó, de 35,7 graus Celsius até a máxima, até 36,8 graus Celsius. E agora, já usando aqui as respostas que a gente já fez aqui na aula, em Fahrenheit, ó, a mínima é 96,26 graus Fahrenheit até 98,24 graus Fahrenheit. Agora, a C e última. A temperatura em graus Fahrenheit do corpo da mulher no dia de provável ovulação. Então, está aqui do próprio gráfico a indicação, ovulação provável dia 12. E do dia 12 está aqui, ó, a temperatura é 35,9 graus Celsius. Só que ele pede em graus em Fahrenheit.
Então, é essa fórmula aqui, né? Então, a gente aplica a fórmula aqui, ó, na C. TF é igual a 9 sobre 5 vezes a temperatura em graus Celsius, que é o quê? 35,9. Então, a gente coloca aqui ó, 9 sobre 5 já na fórmula, 35,9 mais 32. Então, usando a amiga calculadora ou fazendo sem calculadora, resolvendo isso aqui, vai ser o quê? A resposta vai ser 96,62 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, é isso aí. Ó, qualquer dúvida, envia sobre o vídeo ou uma dúvida fora aí do exercício também, fica à vontade. Permaneça aqui à disposição e até mais.